E à medida que o tempo do convite foi passando, eu fui procurando, né, na galeria dos heróis da fé, alguém sobre quem eu pudesse trazer para a igreja. E lia e escutava e pesquisava, mas o meu coração ele não testificava. Porque eu falei para Deus, Senhor, que a tua palavra me ensine para que depois eu leve adiante, né? E quando foi na segunda-feira de manhã, mais uma vez, né, eu orei, pedi ao Senhor que conduzisse o meu coração e a minha mente com a palavra. E Ele me trouxe para esse versículo. Aleluia. E, graças a Deus, o Senhor impactou o meu coração. Glória a Deus. Para a gente entender o teor da mensagem, nós precisamos entender esse versículo, né? E esse versículo diz o que é a fé. Então, se alguém te perguntar, se alguém me perguntar o que é fé, esse versículo é a resposta. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. E quando a gente começa a pegar palavra por palavra, a gente começa a entender. E a fé, sendo o firme fundamento, a gente pega primeiro essas duas palavras, firme e fundamento. Aleluia. O que é firme? É aquilo que te dá estrutura, é aquilo que te dá firmeza, né? E o que é fundamento? Fundamento, quando a gente fala de fundamento, a gente lembra de alicerce. Então a fé é o alicerce para eu levantar, para eu construir a minha vida cristã. Glória a Deus. A fé é o firme fundamento de quê? Das coisas que eu espero. Aleluia. Então, no firme fundamento da fé, eu levanto uma coluna de esperança. Glória a Deus. Aí o versículo continua dizendo o seguinte, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que eu não vejo. Aleluia. Então, eu tenho um firme fundamento para as minhas esperanças. E essa prova aqui, quando a gente tem uma causa na justiça, para que eu tenha chances de vencer essa causa na justiça, eu preciso levar uma prova ao meu favor. E quando eu levo essa prova, eu levo uma convicção daquilo que eu estou falando, da causa ao meu favor. Aleluia. E a fé é a prova, ou seja, é a convicção das coisas que você ainda nem viu. Aleluia. Então eu ainda não vi o meu parente, o meu ente querido, se render aos pés do Senhor, mas eu Glória a tenho essa Deus. convicção. Aleluia. Eu Glória a ainda Deus. não vi a cura dentro da minha família para uma enfermidade que os médicos falaram que não tem cura, mas eu tenho a prova, ou seja, eu tenho essa convicção em Deus, porque eu tenho fé. Glória a Deus. Eu não vi o meu filho liberto das drogas, mas eu tenho essa convicção. Aleluia. Eu sei que Oh, Deus glória. pode Eu fazer. creio, Eu Jesus. tenho fé. E a fé é isso. E a fé é essencial para a vida cristã, porque como a gente já viu, ela é o alicerce. E Aleluia. através desse alicerce, por cima desse alicerce que eu preciso levantar a minha vida cristã, e quando eu erro a minha vida cristã, eu erro em colunas, como eu já falei disso. Oh, glória. E lá no livro de Romanos 8, 24 e 25 diz que a minha fé produz paciência. Então eu também preciso erguer colunas de paciência, porque se eu espero alguma coisa, eu espero com paciência. E se eu estou esperando com paciência, pode demorar. Mas se demorar, eu também ergo colunas de perseverança. Oh, glória. Para não desistir de esperar. E nós sabemos que a palavra do Senhor também nos fala sobre fé, que sem ela é impossível agradar a Deus. Então, às vezes eu me preocupo em trazer um louvor. Se eu chegar aqui e cantar Cristo cura sim, eu preciso ter fé que Ele cura. Aleluia. Porque senão eu não vou estar agradando a Deus.
estar convicta daquilo que eu ainda não vi. Aleluia. Então, o que eu canto, o que eu prego, o que eu oro, primeiro eu preciso ter fé. Glória a Jesus. Porque senão é em vão, não estará agradando a Deus. Então, se eu quero agradar a Deus, eu preciso buscar uma vida de fé. Tem hora que vai ficar fraquinha, vai, mas permaneça fraquinho buscando o Senhor. Glória. Porque é o Espírito Santo que restaura a fé. Aleluia. E esse versículo de Hebreus, eu fiquei procurando, né, irmãos, um personagem que fosse exemplo de fé para trazer para a igreja. E à medida que eu fui entendendo esse versículo e essa passagem e o porquê dessa carta, eu fui entendendo quem era o personagem que serviria de exemplo para mim. Então, quando o autor dessa carta escreveu, é um autor desconhecido, então eu sempre vou falar do autor, porque eu não sei quem é, a Bíblia não diz, ainda não foi revelado. Então, o autor dessa carta, quando ele escreve essa carta, ele enfatiza muito a fé nessa carta. A carta aos Hebreus é uma carta que fala de fé. Porque o que estava acontecendo? Havia um grupo de judeus que havia deixado as velhas práticas, ou seja, os velhos costumes, e havia se convertido ao cristianismo. Eles passaram a acreditar no sacrifício de Jesus na cruz. Por quê? Antes que Jesus viesse, antes que Jesus morresse para salvar a mim, a você, antes que Jesus derramasse o seu sangue, o que era preciso fazer para ter perdão dos pecados? Fazer sacrifícios de animais. Antes que Jesus morresse na cruz, que o véu do templo fosse rasgado, para dar livre acesso da gente falar com Deus diretamente, era necessário que alguém fosse, entrasse no templo no meu lugar, porque eu não tinha esse direito. E esse alguém entrava no templo no meu lugar e falava com Deus no meu lugar, porque eu não tinha esse direito. Mas aí Jesus veio. Aleluia. E tudo mudou porque Jesus nos deu livre acesso ao Pai. Aleluia. Jesus é o próprio sacrifício. Glória. Perdoar os nossos pecados. E não aquelas velhas práticas, né, da lei de Moisés, não eram mais necessárias. Elas tiveram o seu valor no seu tempo, mas agora Jesus veio. Agora Jesus é suficiente. Então, havia um grupo de judeus que haviam deixado as velhas práticas da lei de Moisés e passou a crer em Cristo, se converteu ao cristianismo. Agora eles sabem que eles têm livre acesso ao Pai. Agora eles sabem que eles não precisam mais sacrificar animais para ter perdão dos seus pecados, porque Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, entre essas e outras práticas. Mas esse grupo que se converteu, né, tem sempre os que creem, toda a vida foi assim e sempre será. E tem aqueles que não creem. Tem sempre a situação de que quando alguém aceita Jesus, o outro não vai gostar, não vai louvar, vai zombar, vai perseguir. E aconteceu isso com aquele grupo. Aquele grupo que havia se convertido ao cristianismo começou a ser perseguido pelo grupo que não acreditava que Jesus era o Messias, que não acreditava no sacrifício de Jesus, que não acreditava que Jesus era o Salvador, que não acreditava que o sangue de Jesus era suficiente para perdoar pecados. Aleluia. E aí começou uma perseguição àquele grupo de judeus e cristãos. Esse grupo, a princípio, até suportou um pouco, né, da zombaria, porque é assim, né, a gente, quando aceita Jesus, no primeiro amor, a gente está forte, a zombaria vem, a gente deixa para lá, né, vem o escárnio, vem o apontamento, vem a calúnia, vem o deboche, a gente vai deixando para lá, mas chega uma hora que o grupo começou a perder benefícios porque estava seguindo a Cristo. A vida deles começou a ser prejudicada. Aleluia. E aí o que esse grupo pensa em fazer? Glória a Deus. Eles pensaram, só temos uma solução. Nós precisamos voltar às velhas práticas. Se a gente se juntar
Meu Deus. Aí o autor da carta, que ficou sabendo do que estava acontecendo, ele se preocupou, ele se esforçou e ele usou a forma que era mais eficaz, escreveu uma carta, falando para aquele grupo sobre a fé, falando para aquele grupo quanto valia a pena permanecer na fé. Aleluia. Mostrando para aquele grupo que Jesus era melhor do que qualquer prática, do que qualquer costume, Glória a Deus. tradição, falando para aquele grupo que o sangue dele derramado era suficiente para perdoar pecados, Glória. Aleluia. para não Aleluia. deixar Glória a que Deus. eles desfalecessem. Amém, Jesus. E aí ele envia essa carta, uma carta para dar ânimo, uma carta para trazer renovo, uma carta para restaurar a fé de quem estava desistindo. Glória a Deus. Aí, diante de tudo isso, foi que eu entendi quem era o meu personagem. É esse autor que eu não sei o nome. É esse autor que, pelo contexto do livro, nós entendemos que era uma pessoa que vivia pela fé. Aleluia. Nós entendemos que era uma pessoa que não se preocupava somente porque ele estava bem com sua fé. Ele se preocupava porque o outro não estava bem com sua fé. Aleluia, Jesus. Ele se preocupou porque ele estava bem, ele estava convicto, mas tinha gente querendo desistir. Meu Deus. E ele usou a sua fé para animar outros. Ele usou a sua fé para, através da palavra de Jesus, restaurar a fé de outros. Glória a Deus. E aí, igreja, quando no domingo à noite, é aí que eu tive certeza que eu deveria trazer essa palavra, porque ela mexeu comigo, ela me constrangeu, ela me fez pensar duas vezes, porque eu conversei com Larissa domingo à noite, foi rapidinho uma conversa, ou segunda de manhã, que nós procuramos fazer a nossa parte na vida de uma jovem. Fomos na casa dela, juntamos um grupo, fomos até lá, procuramos de todas as formas resgatar. Aí ela veio, ela esteve conosco, ela participou de cultos, mas depois ela desistiu, ela não teve força, ela voltou atrás, ela regrediu, ela não teve firmeza na sua fé. E aí eu falei para a Larissa assim: nós fizemos a nossa parte, agora deixa na mão de Deus. E sabe o que Deus falou para mim? É muito fácil deixar na minha mão. Eu Deus. Eu conheço, eu vou até a divisão da alma. Aleluia. Eu posso convencer o homem do pecado. Jesus. Deixar na minha mão. Mas e as suas mãos? Glória a Deus. Você não vai fazer nada? É, Jesus. Você tem as suas mãos, você tem a sua voz, Aleluia. você tem as suas redes sociais. Está fazendo o que com ela? Aleluia, Manda uma Jesus. mensagem. Glória. Eu fiz isso, eu mandei uma mensagem. Glória a Eu Deus. não sei quando isso pode surtir efeito, eu não sei quando que essa semente pode germinar, mas nós precisamos animar os que estão desistindo. Oh, glória, aleluia. E eu passei a admirar esse personagem que eu não sei o nome. E você não precisa que ninguém saiba o seu nome. E eu não preciso que ninguém saiba o meu nome. Mas a obra que eu fizer, ela precisa. Aleluia, glória a Deus. Ele fez uma obra notória, escrevendo cartas. O que você pode fazer? O que eu posso fazer? Lembra de alguém aí que Aleluia. desanimou? Lembra de alguém aí que voltou atrás? Lembra de alguém aí que desistiu? Lembra de alguém que está dizendo: eu não vou aguentar ir até o fim? Aguenta sim, fala para ele, aguenta. Fala para ela, aguenta sim, não desista da sua fé, porque Jesus é suficiente em qualquer Oh, glória, aleluia.
É, Você Jesus. não ora mais, você não ora mais, você não fala mais de Jesus. É, meu Deus. Você não convida, porque está na mão de Deus. É, Mas Jesus. Deus tem as mãos poderosas. Glória a Ele Deus. pode fazer, mas é quando eu chego no meu limite. Você não chegou no seu limite para não fazer Aleluia. nada. Eu não cheguei no meu limite para não fazer nada. Glória a Deus. E aí, esse personagem hoje é o nosso personagem de fé. Glória a Deus. Porque ele não se preocupou só com a sua fé, que estava muito bem com Deus, mas ele se preocupou em animar a fé. Aleluia. Que a gente possa trazer para a nossa vida essa preocupação. Que a gente possa trazer para a nossa vida esse entendimento de que a fé é para eu chegar ao céu, mas eu também preciso querer que o outro chegue. Aleluia. A fé é para eu me arrepender dos meus pecados, mas eu também quero que o outro se arrependa. Glória. A fé é para que eu busque solução para os meus problemas, mas o outro precisa de ajuda para a solução dos seus problemas. Glória a Jesus. Vamos colocar a nossa fé em prática. Se é um ano que é para falar de fé, vamos começar dessa maneira, ajudando a reanimar a fé dos outros que estão desanimando. Glória a Deus. Vamos ajudar a restaurar a fé de quem está desanimado. Porque o poder de Deus, ele é eficaz. Mas ele quer nos usar como instrumentos seus. E às vezes não é nada demais que a gente precisa fazer. A gente não precisa ter dom de profecia para animar a fé do outro. Usa a palavra que você tem, a convicção que você tem de que Jesus é suficiente. Não precisa muita coisa, não precisa conhecer a vida, não precisa conhecer a intimidade. Percebeu que desanimou? Manda uma mensagem. Aleluia. Não desista da sua fé, vamos perseverar, porque Jesus está voltando, o céu é logo ali e a gente consegue chegar lá. Glória a Deus. Vamos juntos. Eu te ajudo em oração. E é assim, igreja. Foi dessa forma que o Senhor falou ao meu coração. Glória. E foi dessa forma que eu tive o entendimento de que eu precisava fazer alguma coisa. Glória a Deus. Porque muitas vezes é mais fácil a gente desistir. Muitas vezes é mais fácil a gente julgar e falar, não quer nada. Jesus. Porque é sem força. A fé está esmorecendo, ainda não teve o seu alicerce firmado, ainda não construiu as colunas. Só porque as linhas estão prontas, eu não posso fazer nada pelo outro. Glória a Jesus. Então vamos colocar em nosso coração. Aleluia. Essa é a grandeza da fé. Que a Glória a gente Deus. pense para nós, mas que a gente tenha para ajudar o outro também. Meu Deus. Eu queria pedir esse departamento de mulheres. Que bom que você assistiu esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe.